Evidentemente. Agora, é só o começo aqui da nossa conversa, o Frei Antônio Moser, e até há pessoas que dizem, obviamente, que tempo também, não é? A doutora mesmo acenou isso agora há pouco, a respeito de que tempo é vida, tempo é eternidade, e, portanto, já entramos dentro de um contexto de ser humano, e um ser humano limitado, quer dizer, que tem um começo, meio e fim. Esse fim aí é bem interessante, né? Porque parece que o fim é o que se determina quando chega a morte, mas será mesmo o fim? Aí como é que se situa aí a questão do tempo de Deus? É possível falar desse tempo? Eu veria dois aspectos diferentes. O tempo que eu tenho para Deus, no sentido de eu me relacionar com Deus, e evidentemente quanto mais fé uma pessoa tem, mais Deus se faz presente em todos os tempos e em todos os lugares. Não é? Ou seja, a pessoa vive em sintonia contínua com Deus. E um dos pecados maiores é exatamente cortar essa sintonia com Deus. É não se lembrar de Deus. Você se lembra de todo mundo, menos de Deus. Quer dizer, não se contrapõe a esse Deus que está na origem de todos os tempos. Agora, no tocante à eternidade, Deus evidentemente não começou, então nem poderá terminar. Se é eterno, ele sempre existiu e sempre existirá. Mas nós tivemos um começo. E o começo, eu diria, histórico. Porque na mente de Deus, no pensamento de Deus, de alguma forma, eu não sou Platão, mas de alguma forma nós já existíamos. Porque Deus, que não está circunscrito ao tempo, sempre pensou numa criatura que um dia iria se chamar Hamilton. Sempre pensou. E que um dia isso se concretizou através do amor de seu pai e de sua mãe. Deus sempre pensou numa mulher que iria se chamar Lúcia. Agora, esse pensamento de Deus, ele tem um tempo no qual ele vai se concretizar. Muito bem. Agora vem a questão da eternidade, que é o segundo aspecto, a nossa eternidade. É muito difícil, como você diz, a gente entender como é que é o fim. Não teremos fim. A vida é apenas o fim de um percurso histórico. Ou é o começo. E no meu livro, que vou lançar dentro de mais ou menos alguns dias, não vou dizer exatamente quantos, um mês, vamos colocar assim. Nesse livro, um dos pontos que eu mais acentuo é exatamente que quanto mais você vive, mais você vê os horizontes amplos da vida e que mergulham na eternidade. Ou seja, a vida, a rigor, ela não tem fim. Uma vez iniciada, ela não tem fim. Inclusive, a própria vida do nosso corpo, lá no fundo, se transforma em algo de diferente. Mas não é que termine, mesmo que for reduzida a cinzas, ao pó, mas sempre vai se transformando em novas formas de vida. Agora, no sentido próprio do termo, a eternidade seria a plenitude da vida e a plenitude dos tempos. E eu termino a minha colocação com isso, como São Lucas foi feliz quando diz: chegada a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu próprio Filho Jesus. Então, ele que está na origem do tempo, ele chega para dar a plenitude do tempo. O que significa é a graça de Deus atuando na nossa história e na história da humanidade. E essa graça nunca mais vai terminar. Perfeito. Bonito, né? Bonito, né? Estava inspirado. Mas, doutor, antes ainda de irmos para o nosso intervalo, é muito interessante porque, como foi dito no início, na matéria inicial, vocês acenaram para isso, e no sentido próprio do termo, se diz assim, o tempo está mudado, o tempo se acelerou, o tempo se abreviou, o tempo. Mas, na verdade, nós temos percebido que a vida humana que tem se acelerado aí, não é cotidianamente, as pessoas, como a senhora dizia no início, uns ocupam o tempo todo para ganhar o dinheiro, o outro não tem tempo com isso para se relacionar. Então, se faz uma coisa, mas se sacrifica a outra, mas, de modo geral, se percebe, a vida vai muito rápida, vai muito veloz. E até aí começa com, nossa, mas o mês passou muito rápido,
Gente, já é 2011 e nós já estamos em 2010. O ano está passando rápido demais. Então o que afinal das contas significa? Quando dizem essa questão da aceleração do tempo, como entender isso? É de fato o tempo que passa, um ano é mais veloz do que o outro? Ou é a vida das pessoas que dia após dia vai se tornando muito mais veloz e vão perdendo tempo para as coisas essenciais? Acho que essa é a última frase, né? Nós vamos perdendo tempo para as coisas essenciais. É muito fácil, aliás, uma pontuação minha, eu acho hoje falta de educação, você fala que não tem tempo, né? Porque mostra que você é totalmente desorganizado. Isso é uma competência hoje, você administrar o seu tempo. Palavra então bonita. você responsabilizar o tempo para as coisas que você não fez, fica muito fácil, né? E aí entra naquilo que a gente estava falando. Se eu não tenho um caminho a seguir, se eu não sei da minha missão, porque hoje, né, Frei, você estava falando assim, da questão de Deus, as pessoas acham que não tem tempo para Deus. Na correria, as pessoas falam até para mim, né, eu ministro curso, aí falo assim, não, mas a minha meta é me aproximar mais de Deus, da igreja, uma coisa que me faz bem. A pessoa sabe que faz bem, que nutre a alma dela, depois daí ela fica cheia de energia para fazer o que ela quiser, mas ela não se disciplina, ela não vai de encontro àquilo que vai dar a força para ela. Dizer, não dá para entender o ser humano. Então, se ele está uma vida atribulada, foi ele que criou, foi escolhas dele. Então, não tem o que dizer. Sempre essa questão do tempo, hoje deram um nome bonito, né? Questão do tempo, que é a queixa mais generalizada, não tem tempo, não tem tempo. Deram-se o nome do bonito também para inteligência emocional. A emoção sempre foi uma questão que nós temos que trabalhar, nós temos que dominar a emoção, assim como ter autoridade sobre o nosso tempo, a nossa vida. Como que você vai deixar que a circunstância que cria a sua história faça o seu escrito? Não, é você que tem que determinar, então você tem que ver quais são os seus valores. É claro que as pessoas estão engalfinhadas nessa correria, nesse estilo de vida, porque querem. Né? Agora você não tem que ir na onda também. Mergulhar nisso tudo. Olha, nós vamos para o nosso primeiro intervalo, você não saia daí, temos muito ainda que conversar em relação a essa temática tão bacana e interessante que é a relação com o tempo. E você já viu aí, né? Tem muita coisa boa para partilhar. Queremos já no segundo bloco falar sobre essa questão da vida, obviamente, a relação com o tempo, situar aí a vida humana e dentro desse contexto falar da longevidade, não é? Nós estamos num momento que as pessoas têm morrido muito cedo, né? Lidado mal com o tempo, e a doutora e o Frei já estão acenando para isso, mas como imitar aqueles exemplos bíblicos da longevidade? Isso de fato é real? Esse foi um tempo verdadeiro? É o que nós vamos ver após o nosso intervalo. Então não saia daí, voltamos.